Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao último episódio do projeto de 30 dias de podcast. Hoje eu vou falar sobre uma pergunta que você deve constantemente se fazer quando você criar algo para o mundo, quando você tiver que se conectar com alguém, quando você tiver que conversar com alguém, é de se responder essa pergunta: por que que eles deveriam se importar? Por que que ele deveria se importar em dar um minuto do tempo dele, ou 5, ou 10, ou uma hora do tempo dele para falar com você? Por que que ele deveria se importar com o que você tem para mostrar? Por que que ele deveria se importar com o que você criou? Por que que eles deveriam se importar no geral? Vamos começar com um exemplo concreto. Quando você está na busca por um emprego, você está sempre vendendo alguma coisa de você. Para começar, você primeiro vende o seu currículo. Você vende o seu currículo, a sua marca pessoal, tudo que tem ao dispor do recrutador para ele olhar e ver se você vale a pena para conseguir, então, 5 minutos com ele, ou às vezes 10, ou às vezes já direto meia hora. Nessa primeira etapa, você está respondendo também a pergunta por que que eles deveriam se importar. Então, aí você responde com o seu currículo, com todas as coisas que você fez. Olha, isso aqui tudo que eu fiz, pay. E aí, se ele vê que você é a pessoa para aquela vaga, ou pelo menos no papel parece, aí você ganha talvez 5 minutos com esse recrutador. Ele te liga, então é um negócio bem frio, ele te liga pelo telefone e fala 5 minutinhos com você, uma conversa bem rápida, só para ele conhecer um pouco de você, um pouco da sua motivação, se você conhece sobre a empresa. E aí, nessa conversa de 5 minutos, você também está respondendo a pergunta por que que ele deveria se importar. E aí, se você for bem, você aí consegue talvez uma entrevista de meia hora com ele ou com o gestor, ou talvez consiga passar por uma dinâmica, seja ela em grupo, seja ela individual, você consegue ir então prosseguir. E aí, na dinâmica em grupo ou na entrevista que você conseguiu vender, chegou a hora também de você responder essa pergunta novamente para ver se você vai conseguir vender uma entrevista com o gestor, né? Que ela pode levar às vezes uma hora. Então é uma hora que eles vão investir em você, do tempo deles que é super corrido e tem que fazer milhões de coisas, entrevistar milhares de pessoas. E aí você chega nesse momento e ganhou uma hora com o gestor, com o recrutador, para você conversar. E aí, novamente, você chegou na última etapa e novamente tem que responder a pergunta por que que ele deveria se importar. Se você conseguir responder ela bem, você consegue então a vaga de emprego. Então, para tudo que a gente faz no nosso dia a dia, essa pergunta vem constantemente na nossa cabeça. Então veja como essa pergunta está presente constantemente no nosso dia a dia e acontece muitas vezes de maneira imperceptível ao seu cérebro, por exemplo, quando você lê o e-mail, você lê lá o assunto, você lê lá um pouquinho do que o e-mail teria de conteúdo e sua mente automaticamente já lê aquilo e identifica se vale a pena ou não, por que você deveria se importar com aquilo. E aí, esse processo é um processo que você toma a decisão de abrir ou não aquele e-mail, ou já mandar direto para a caixa de. Ou você já arquivar ele direto, ou você nunca abrir ele. Então, esse é um processo que acontece também quando você escreve um blog post, quando você vai ler alguma coisa. Às vezes aquele primeiro parágrafo vai ser o que vai te vender se vale a pena ou não você investir mais 10 minutos para ler o artigo inteiro, para ler o blog post inteiro. Então, fique com isso na sua cabeça. Sempre quando você tiver que criar algo para alguém, ou quando você tiver em relações profissionais, ou quando você quer se conectar com uma outra pessoa, responda sempre essa pergunta. Identifique por que que a outra pessoa deveria se importar, o que que é valioso para ele, o que que é valioso para o outro lado, e aí você vai conseguir, sempre quando você conseguir responder essa pergunta, você vai conseguir criar grandes coisas. É isso por hoje, muito obrigado. Eu ainda vou pensar o que que vai acontecer, se eu vou continuar o podcast, se eu faço uma segunda temporada. Eu estou bem feliz que eu consegui fazer um podcast por dia durante 30 dias. Foi um processo que me ajudou muito a melhorar minha comunicação verbal, a ter mais ideias, a ser mais criativo
E com certeza é um processo valioso que eu recomendo para todo mundo fazer. Mesmo que você não tenha como objetivo final melhorar sua comunicação verbal, todo o benefício de você manter a consistência, de você ter que aparecer com uma nova ideia para conversar durante, sei lá, 6, 7 minutos, é um negócio que é incrível. Muito obrigado e até a próxima!